será que você sabe me dizer se algum porto pode desbancar o Porto de Santos? Nós vamos conhecer hoje portos do Nordeste, especificamente portos do Ceará, que estão prometendo muita coisa. Então vamos conhecer com a gente? Vamos começar pelo porto do Mucuripe, em Fortaleza. Gente, a gente vai conhecer um pouquinho da história desse porto, mas como eu sou muito curiosa, eu quero conhecer pessoalmente. Então só um minutinho que eu vou lá, tá? E viemos visitar um terminal da CMA Terminals. E aqui comigo, ao meu ladinho, eu tenho o Kelvis. Oi, Kelvis. Olá, pessoal. O Kelvis Santana, que vai falar um pouquinho o que a gente viu aqui no terminal. Basicamente mostrei para vocês a nossa capacidade em Teus, que foi falado um pouco. Falamos também mostrando nossa estrutura dentro do terminal. Estamos aqui hoje com um pouco de volume, porque está na baixa safra, mas a safra está chegando aí com um volume bem alto, que espero que vocês possam nos acompanhar futuramente. E uma curiosidade, este porto está localizado bem na enseada de Fortaleza. Significa que estamos pertinho dos mercados da América do Norte e da Europa, atendendo empresas de navegação com rotas para os Estados Unidos, Canadá e até mesmo o Mercosul. Curiosidades, que mercadorias que passam por lá? De tudo um pouco. Cimento, arroz, aço, sal e até frutas. Isso mesmo, frutas. Frutas é um produto que o Ceará exporta bastante. Eles têm uma infinidade de produtos que fazem parte do nosso dia a dia e não se esqueçam, também é um dos maiores polos trigueiros do país. Isso mesmo, trigo. Localizado na área urbana de Fortaleza, o porto possui acesso via BR-116, BR-222, BR-020 e ferrovia bitola métrica. Isso significa que ele está pronto para receber todo tipo de mercadorias, granéis sólidos, granéis líquidos, carga geral, solta, carga containerizada. Tem uma infraestrutura super versátil para atender as necessidades do mercado. E tem uma novidade, se você gostou do nosso vídeo de cruzeiros, saiba que o Terminal Marítimo de Passageiros, que foi inaugurado em 2014, colocou Fortaleza na rota dos cruzeiros internacionais. Isso significa não somente estímulo ao turismo, mas também potencializa a economia local. Agora é possível ver o mundo inteiro desembarcando no porto do Mucuripe. Vamos aqui entrevistar uma pessoa muito importante que nos recebeu com todo carinho, que é o Rony. O Rony vai contar um pouquinho pra gente sobre o que nós estamos vendo aqui no Ceará, as novidades, a estrutura, exatamente essa parte que nós estamos aqui. Deixa eu virar a câmera para ele só um minuto. Rony, muito obrigada por nos receber aqui. Conta um pouquinho pra galera o que é essa área que nós estamos vendo agora, o que tem aqui e o que nós vamos ver em seguida. Bom, pessoal, primeiramente é uma satisfação grande estar aqui com vocês no canal. Estamos aqui recebendo essa honrosa visita, Porto de Fortaleza. E a gente, enquanto da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, temos o prazer de trabalhar contemplando essa vista maravilhosa que é a vista que nós temos aqui do Porto de Fortaleza. Então nós estamos aqui de frente para o terminal de combustíveis. Mais à frente nós temos um navio atracado e ali o combustível que chega na cidade de Fortaleza é recebido e encaminhado para o parque de tancagem que fica atrás do porto. Mas também nós temos outras operações aqui, como as operações com granéis sólidos vegetais. Nós temos uma operação muito grande, significativa de trigo aqui no porto. É o porto que movimenta uma quantidade significativa, a segunda maior movimentação de desembarque de trigo do Brasil é aqui. Então, nós temos essas operações de trigo, também temos operações de granéis sólidos minerais, porque temos indústrias cimenteiras aqui no estado que também utilizam as operações do porto na logística de encaminhamento de insumos para a indústria cimenteira, tá bem? E, além disso, também movimentamos muitos contêineres aqui no Porto de Fortaleza. As frutas produzidas aqui na divisa do estado do Rio Grande do Norte com o Ceará, elas escoam em grande parte aqui pelo Porto de Fortaleza, além pelo Porto de Natal e também pelo terminal portuário do Pecém. O Porto de Fortaleza se destaca nessa movimentação de melão para a Europa. E também a movimentação de passageiros. O Porto de Fortaleza recebe vários turistas que fazem visitas aqui à nossa cidade e tem esse prazer de contemplar essa paisagem e conhecer um pouco desse Ceará que a gente tanto gosta. Tem um prazer e satisfação de morar aqui
e também atuar no setor de transporte aquaviário pela ANTAC. É isso, pessoal. Forte abraço. Demais. Obrigada, viu, Rony? E esse equipamento aqui, você estava explicando que ele se chama Portalino. Portalino, para descarga de grãos, né? Isso, de trigo. De trigo. Muito bacana. E a cor dessa água é Fantástica. fantástica. A gente acabou de presenciar um pôr do sol ali, que foi a coisa mais linda. E eu vou implantar a discórdia agora, fofoca histórica para você. Eu quero saber qual foi o primeiro lugar em que os europeus desembarcaram. Foi em São Vicente, aqui do ladinho de Santos? Foi em Salvador, na Bahia? Ou foi no Ceará? Olha, segundo alguns livros de história e segundo as informações lá do porto de Fortaleza, o espanhol Vicente Piazon foi o primeiro europeu a pisar aqui no Brasil e ele pisou chegando por Ceará, Fortaleza. E foi 3 meses antes do Cabral, viu? Olha aí, isso o livro de história não te conta. Olha, nós estamos aqui nessa estrutura lindíssima, que é o Clube Náutico de Fortaleza, e vou comentar um pouquinho com vocês sobre este porto. Gente, olha a cor dessa água. Olha que coisa mais triste de ver, que feio. E os navios ali ao fundo, brindando a paisagem, e o porto logo ali, ó. Logo ali. Bora conhecer um pouquinho mais então. Aqui nós estamos bem na praia de Beira-Mar. Tem até ali, ó, plaquinha ali, ó, Beira-Mar de Todos. Quer dizer, caiu o T, ficou Beira-Mar de Odos, mas é... Enfim, você entendeu? Ali tem um pier, gente, que tem uma vista do pôr do sol, que o sol se põe exatamente daquele lado de lá. E é maravilhoso, é inesquecível o pôr do sol aqui. E ali, ó, navios aguardando, fondeados, autorização para atracar no porto. Que porto? O Porto do Mucuripe, que é logo ali, ó. Porto de Fortaleza. Ali é interessante, vocês vão ver no outro take, que na construção desse porto foi feito mole, né, com pedras. Inclusive eles tiveram que construir uma linha férrea para trazer as pedras para construir o mole há muitos anos atrás. E a construção desse porto acabou gerando uma prainha, porque o movimento das correntes acumulou areia, né? Então tem uma prainha bem ali, pertinho do porto, mas ela é do porto, não pode entrar. Para você saber mais um pouquinho de curiosidades, você sabia que esse porto aqui começou, na verdade, os estudos para a construção dele em 1933. Nem minha avó era nascida. Em 33, um engenheiro paraense, tinha que ser engenheiro, né? Chamado Edgar de Souza Sherman, começou a fazer mergulhos, inclusive tem foto dele com escafandro e o escambau 4. Ele começou a fazer mergulhos para conhecer um pouco melhor a enseada ali do Mucuripe e conhecer a questão dos bancos de areia, de pedras, para verificar a possibilidade de construção de um porto. O porto do Mucuripe recebeu em maio de 1939 um guindaste gigantesco para poder fazer a construção desse porto, porque era pedra pra cacete, né? Era muita coisa para movimentar. E aí eles trouxeram um guindaste gigante. Ele era tão grande que o nome dele era Titã. E ele veio no navio a vapor. Você sabe o que é um navio a vapor? Nos anos 40 ele chegou de navio, ele é de fabricação inglesa e ele fez parte da paisagem na construção do porto por mais de 20 anos. Ele era tão querido pela população aqui do Mucuripe, a população de Fortaleza, que ele acabou dando apelido, dando nome para a praia vizinha do porto, que é a praia de Titãzinho. Olha aí. Então, galera aqui que não sabia a origem da praia de Titãzinho é por causa de um guindaste chamado Titã. Comenta aqui se você sabia dessa curiosidade. Temos cearense aí na nossa audiência? Comentem, cearenses, se vocês já sabiam disso. Uma curiosidade desse porto é que a Companhia Docas do Ceará está próxima de completar aí uns 60 anos, mas o porto já tem mais de 80 anos de história. E é interessante porque fomos até a pontinha ali do pier com o pessoal do ANTAC e eles comentaram a questão do vento, porque aqui venta bastante, né? E aí ele comentou da questão da habilidade dos operadores de guindaste, porque esse porto não tem portainer, são apenas 2 guindastes MHC. E imagina a complexidade de você operar com um container com guindaste MHC num lugar que venta muito. O porto aqui é 24 horas e nós temos uma equipe da ANTAC acompanhando sempre as operações aqui no nosso porto. A regional fica dentro do porto de Fortaleza. Nós temos as operações nesse berço, tanto de containers quanto também
de transatlânticos na época da alta temporada. De uma bucólica vila de pescadores a um vibrante centro urbano, Mucuripe é um lugar que mistura tradição e modernidade. É fonte de inspiração para artistas, poetas, músicos como Belchior, Fagner, quem me dera ser um peixe, cujas canções se imortalizaram nesse cantinho especial que é Fortaleza. Agora que conhecemos o fofinho porto de Mucuripe, em Fortaleza, vamos conhecer o gigantesco porto de Pecém, também no Ceará. Este porto do Pecém, que está localizado a mais ou menos 60 quilômetros de Fortaleza, é um porto muito importante para a economia local e para a economia do Brasil como um todo. E dizem por aí que ele está pronto para liderar a revolução energética no país. Será? O Porto do Pecém começou sua história em 1995. Você já era nascido? Eu já. Mas tudo bem, não vem ao caso. Em 95, quando a Marinha começou a fazer os levantamentos na costa do Ceará. Em 2001, as operações começaram e em 2002 o terminal foi oficialmente inaugurado. Desde então, o Porto do Pecém não parou de crescer. É como se fosse um super-herói da logística e da economia da região. E o que faz o Porto do Pecém um porto tão especial? Vamos começar pela tecnologia. Não sei se você reparou que a gente gosta muito de tecnologia aqui no canal, né? Temos nossos patrocinadores T2S e Logcomex, são empresas de tecnologia para comércio exterior e para porto, software e dados. Né? No Pecém, temos super guindastes, os únicos do Ceará, e uma infraestrutura que permite atracar até 10 navios ao mesmo tempo. O Pecém está se destacando como um hub para hidrogênio verde. Sim, estamos falando de energia limpa, renovável, cheia de potencial, que o Brasil deveria estar explorando muito mais do que explora, mas enfim. O porto está se preparando para ser o principal centro de H2V, que é a fórmula química do hidrogênio verde, caso você não saiba, tá? E quem sabe pode ser um grande destaque aí da energia limpa do Brasil para o mundo, ok? Mas espera aí, você deve estar se perguntando o que é hidrogênio verde? Olha, resumidamente, para nós entendermos de forma simples, o seguinte: energia produzida a partir de fontes renováveis, como por exemplo o sol, o vento, né? E o Ceará tem tudo para ser um lugar perfeito. Foi difícil gravar um vídeo lá porque venta pra caramba, gente. Inclusive, só um minutinho que eu preciso te mostrar pessoalmente uma das grandes novidades lá do Porto do Ceará, a primeira ZPE do Brasil, que é a Zona de Processamento de Exportação. Vamos conferir. Querido Marujo do canal Tecnologia Portuária, viemos visitar uma ZPE, a primeira ZPE do Brasil. ZPE é Zona de Processamento de Exportação, nós conhecemos um pouquinho do que eles fazem aqui e a importância desse regime aduaneiro especial para indústrias, para as empresas processarem, industrializarem e exportarem seus produtos. Então acompanha com a gente como é que foi essa visita e aprenda um pouco mais. Gente, na zona de processamento de exportação, nós temos vantagens incríveis, porque zona de processamento de exportação, a ZPE, é um regime aduaneiro especial. Tem incentivos fiscais que ajudam as empresas a economizarem até 40% dos custos. É um verdadeiro atrativo para quem quer investir também no hidrogênio verde ou na exportação de seus produtos acabados. E claro, um dos mercados mais procurados são os mercados asiáticos, né? China, Japão e outros tipos de países que adoram comprar nossos produtos. Quanto mais barato a gente vende, mais dinheiro a gente ganha, né? Traz dólares e euros para o nosso país. E como você viu, né, lá na plaquinha da ZPE, tem também o símbolo de Rotterdam. E o que tem Rotterdam lá na Holanda a ver com o nosso porto? Eles fizeram uma parceria para conseguir investimentos e Rotterdam gostou tanto que resolveu entrar de sócia. Então uma grande porcentagem do Porto do Pecém pertence à Holanda, ok? A gente está aprendendo com eles a desenvolver tecnologia para movimentação, formas de estruturar negócio, porque tem um grandíssimo potencial. Será que isso vai colocar em risco a hegemonia do Porto de Santos? Será que o Porto do Suape em Pernambuco pode ficar com medinho? Comenta aqui pra gente o que você acha de tudo isso. Inclusive, nós visitamos o Porto de Rotterdam na Holanda. Se você quiser assistir esse vídeo, não esquece de acompanhar o nosso canal. Ativa o sininho pra você ficar sabendo quando ele for ao ar, beleza? Inclusive, coincidências ou não, lá no Porto de Pecém, eu consegui entrevistar a Lone, né, que é uma funcionária que nos atendeu com muito amor e carinho. E ela tem o sobrenome holandês, inclusive. Será que é coincidência? Porque no Porto de Mucuripe a gente conseguiu fazer várias imagens, mas no Porto de Pecém, como é gigantesco, estávamos em mais pessoas, ficou um pouquinho mais difícil. Mas a Alone contou pra gente como é que foi, o que a gente viu, e as imagens estão incríveis, como você pode conferir. Vocês viram o golfinho? Ah, eu vi!
Queridos marujos, estamos aqui no porto de Pecém. Olha que lindo esse terminal maravilhoso. E eu estou aqui com a Lone Jorgensen. Falei corretamente? Correto. Vou virar a câmera para falar um pouquinho para vocês o que nós estamos vendo hoje. Oi, gente, boa tarde. É muito bom estar recebendo, né, os nossos conterrâneos que sempre estão aqui para apreciar, né, tá vendo todo o desenvolvimento, todo o crescimento aqui da nossa área portuária, né, os professores, estudantes, né, mostrar um pouquinho da nossa grandeza daqui do nosso Nordeste, que é o Porto do Pecém. A gente aqui mostrou toda a estrutura, né, toda a operação que é feita. Mostramos aqui projetos futuros que a gente está aguardando aqui com a questão do hidrogênio verde, né? Mas é muito bom estar passando todo o conhecimento para vocês. E aí, você gostou de conhecer o Porto do Ceará? Os portos do Ceará, né? Mucuripe e Pecém. Se você gostou, não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar sabendo de mais vídeos como esse. Inclusive, temos vídeo também para sair logo do Porto de Pernambuco, do Suape, e do Porto da Holanda, o Porto de Rotterdam. Estivemos lá, a gente tá ficando chique, bem. Então, por favor, nos acompanhe, dá um like para dar uma moral, para fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas e possibilitar mais viagens para te mostrar os portos do mundo inteiro.